Olá, tudo bem com você? Que bom que você escolheu estar neste momento estudando a Palavra de Deus. Peço que você feche seus olhos, vamos orar. Pai tão grandioso, obrigado pelo cuidado que o Senhor teve conosco até agora. Continue com cada um aqui, que a Tua graça e poder possa nos alcançar. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós para que possamos ter entendimento nas Tuas verdades. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar verificando o 7º tema, que diz respeito sobre o Espírito Santo e o conflito. Você já pensou na importância de ter alguém ao seu lado, indicando o caminho a seguir? Quando o Espírito Santo trabalha no ser humano, ele não pergunta a maneira como ele vai operar. Muitas vezes ele age de maneira inesperada. O perigo que as pessoas estão sujeitas hoje é que homens guiados por Satanás, apresentando-se como líderes religiosos, assinalam a maneira precisa como o Espírito Santo deve vir. Não estão dispostos a trocar a sua justiça própria, que é injustiça, pela justiça de Cristo, que é a verdade pura, não adulterada por preceitos humanos. Que nós vamos estar verificando que, primeiramente, o Espírito Santo é a verdade. Olhem lá em 1 João 5,6. 1 João 5, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com águas, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Nós verificamos aqui que o Espírito Santo é a verdade. Como definir o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos estar verificando no decorrer da Bíblia porque ele é caracterizado como uma pessoa que fala, anda, ensina e convence. Olha lá em Hebreus 3, do 7 ao 8. Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, o Espírito Santo fala, né? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, a provocação, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Passei um versículo ali, mas era o 7 e o 8. Olhem também, a Bíblia ela nos diz que o Espírito Santo nos convence de 3 coisas. Olhem em João 16, do 7 ao 3. João 16. João 16, 7 a 13. Diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, olha só aqui as questões que o Espírito Santo nos faz. Quando ele vier, nos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, olha só, o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós vivemos numa época em que todos estão buscando cegamente o Espírito Santo. Talvez buscando uma emoção, uma experiência excitante que não reflete a verdade da Bíblia. Este suposto batismo do Espírito Santo é mais uma tentativa satânica, presta atenção, uma tentativa satânica de misturar o certo com o errado para jogar a verdade do Espírito Santo por terra. Nós não devemos deixar isso acontecer. Por mais que nós venhamos de uma tradição, né, onde nossos entes queridos, nossa família, uma denominação
que insiste em colocar essa questão para nós, porque elas vêm passando de pais para filhos muitas vezes. Hoje é o dia da gente se desvincular dessas questões, entendendo que o Espírito Santo ele tem um propósito muito grande na minha vida e na sua vida, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é um mover por mover. Se o Espírito Santo convence do pecado, nós precisamos primeiramente saber o que é pecado. Na verdade, então abre a sua Bíblia em 1 João 3,4. 1 João, lá no finalzinho do livro do Novo Testamento. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, para mim saber o que é pecado, eu tenho que saber que pecado é a transgressão da lei. Lembra que eu falei que a lei é um espelho? Ela nos mostra onde estamos errando, mas ela por si não tem poder de nos limpar. Mas nós olhamos na lei, nesse espelho, ela está nos mostrando onde estamos errando, aí nos arrependemos, vamos a Cristo que nos perdoa e nos purifica e nos salva. Então o pecado é a transgressão da lei. É impossível alguém afirmar que tem o Espírito Santo se está em contínua desobediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Então é impossível. Nós falamos, não, eu tenho a unção do Espírito Santo se eu não estou em conformidade com a palavra de Deus. Claro, querido, entenda que Deus ele não leva em consideração o tempo de ignorância, ou seja, o tempo que você ainda não conhecia os propósitos e os princípios de Deus, né? Ele vai começar a ter um julgamento contra mim e contra você quando a gente aprende essas questões. Então, onde ele se manifesta? Em que tipo de ambiente o Espírito Santo não se manifesta? Presta atenção. Onde o Espírito Santo não se manifesta? Olha lá em 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Primeira questão, o Espírito Santo ele não vai se manifestar num lugar cheio de confusão, cheio de gritaria, todo mundo falando, ninguém entendendo nada. Até mesmo quando a gente ora. Eu oro, eu estou orando, daí você está orando junto comigo, o outro está orando também, o outro está orando também, né? Fazendo uma reza ali. Como que o Espírito Santo vai estar podendo habitar ali, né? Nessa confusão? Confusão nós vimos já e vamos ver mais pra frente. Confusão, Babilônia é confusão, sinônimo de confusão. E Deus não é de confusão. Então Deus não é de confusão, e sim de paz. A igreja precisa proporcionar um ambiente ideal para que o Espírito Santo possa trabalhar, e isso ocorre quando as pessoas abrem a Bíblia, como nós estamos fazendo, e aí sim o Espírito Santo fará uma grande obra. Festas, danças, quermesses, shows e músicas com ritmos mundanos não são meios corretos para buscar o Espírito Santo. Olha só, é forte isso. Mas hoje é o dia de aprendermos boas novas. Então hoje é o dia de nós nos desprendermos de coisas que impuseram em nossas vidas e que muitas vezes nós também estamos impondo nos pequenos, né, que estão nascendo, que não faz parte com os planos de Deus. O batismo do Espírito Santo não é um dom de línguas estranhas. Isso aqui é uma questão muito importante. Lá em Atos 2, né, nós já vamos estar verificando, você pode estar até abrindo a Bíblia lá em Atos 2, 8 ao 11, nós vamos estar verificando bem essa questão. Em Atos 2, quando os discípulos foram cheios do Espírito, eles falaram línguas estrangeiras. Em Atos 2 está falando a ação do Pentecostes, né? E não em línguas estranhas. Veja o conselho de Paulo sobre falar línguas estrangeiras na igreja. Então a gente já vai ver o conselho de Paulo, mas antes eu peço que você abra sua Bíblia em Atos 2, capítulo 8 a 11. Atos 2. Capítulo 8 a 11, diz assim. Eu vou começar
está ali no capítulo 5, tá? Vocês podem encontrar até no 2 ali, né? Que cumpriu-se o dia de Pentecostes, né? Aí tá ali, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ali está em Atos 2, pode ler o 1, 2, 3 e 4, mas eu vou colocar o 5 ali, ó. Olha, eles estavam habitando em Jerusalém, olha as pessoas lá, ó. Judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Entenda essa questão. Tinha várias pessoas ali, né, por ocasião do Pentecostes, se reuniram, e de várias línguas, né, como se fosse nós hoje, o português, o espanhol, o inglês, o grego, o japonês, o chinês. Então imagine todas essas pessoas com a vinda do Espírito Santo ali, aquelas línguas de fogos, né, de fogos que foram ali derramadas sobre as pessoas que estavam antes em oração, já haviam aberto o seu coração para receber a ação do Espírito Santo, porque Jesus havia falado para eles aguardarem que o poder viria do alto. Então essas pessoas que estavam aguardando ali, elas já estavam orando, estavam jejuando, né? Elas estavam contritas com todos os acontecimentos. Elas queriam realmente proclamar a missão da volta de Jesus, porque elas estavam aguardando Jesus voltar. Então era nesse contexto. E essas pessoas aqui, elas ficaram perplexas, porque elas ouviam cada um falar na sua própria língua. Então por isso a gente fala assim, não são línguas estranhas, inteligíveis, não tem lógica. Aqui a gente vai ver ali, Paulo mesmo relatando o porquê que o conselho de falar línguas estrangeiras, né? Línguas estranhas significa línguas estrangeiras. Qual seria a finalidade de uma pessoa estar falando uma língua que outra não está entendendo nada? O que queria levar essa pessoa? O que queria contribuir para a vida dessa pessoa? Então, querido, eu sei que você às vezes faz parte de uma denominação que há anos-luz eles fazem isso e passam de geração a geração, mas entenda, essa não é a palavra correta que a Bíblia nos ensina. Este não é o mover do Espírito Santo que nós devemos estar recebendo. Porque Deus não ia dar algo que alguém não ia entender, não tem sentido. Tanto que eles ficaram perplexos, eles entendiam falar na sua própria língua, ou seja, sua própria língua de nação. Quando o apóstolo Pedro começou a pregar e eles entendiam o que eles estavam falando, e eles começaram a perceber, nossa, aquelas pessoas, aqueles gregos estão falando, que eu estou conseguindo entender o que eles estão falando, e eles se juntaram lá. E o outro, os portugueses, vamos colocar assim, né, os judeus ali, os gregos, todos eles começaram a entender a mensagem de Deus na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então aqui Deus deu uma unificação da língua, por quê? Para a pregação do Evangelho. Porque eles estavam ali só naquele mundinho deles, achando que eles iam pregar só para aquelas pessoas, e Deus permitiu que ali eles levassem o Evangelho para as outras nações também. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Tá vendo? Língua materna, é uma língua de nação. Isso aqui está em Atos 2:8 que eu estou lendo, o 9. Olha aqui a genealogia deles ali, ó. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos, o 12, vou ler assim, perplexos, interpretavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Né? Então, alguns até falam assim, estão bêbados. Daí vem no 14, que continua, né, Pedro falando, ele pede a palavra, ele fala que são 9 horas da manhã, ninguém tinha bebido nada, mas o que estava acontecendo ali era para que as pessoas entendessem a mensagem de Deus e que elas tivessem um arrependimento sincero, que a gente vai ver aqui mais para frente, 3.000 pessoas ali aceitaram a verdade de Deus e foram batizadas.
Então isso aqui foi porque Deus unificou. Lembra lá em Babel, na Torre de Babel, onde eles quiseram se vangloriar, né? Esqueceram o nome de Deus, eles quiseram exaltar o seu próprio nome, construindo uma torre muito grande, e Deus veio e confundiu a língua deles, né? Deus confundiu, Deus dispersou, onde surgiram várias línguas. E neste momento no Pentecoste foi o contrário, Deus unificou as línguas. Porque o plano de Deus é que a gente venha aprender de Deus em todas as línguas que nós temos no nosso mundo, né? Mas todos com o mesmo objetivo, o mesmo foco, que é a morte de Jesus, a salvação em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a ação do Espírito Santo não tem outra questão. Olha lá os conselhos de Paulo sobre falar em línguas na igreja. Ó. Veja 1 Coríntios 14, 27. 1 Coríntios 14, 27 diz assim: no caso de alguém falar em outra língua, lembre-se, gente, língua de nação, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem a interprete. Ou seja, já vai numa denominação, né? Nós temos ali, vamos supor, um convidado. Este convidado que está falando em outra língua, no caso ali, uma língua dele diferente da nossa, tem que ter um intérprete, porque senão não vai acrescentar em nada para nossas vidas. Entenda, queridos, que a Bíblia, ela tem que, nós já vimos isso, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação à justiça. Segundo Timóteo 3, 17, ou seja, toda ela é inspirada por Deus, nós temos que ver todo o contexto. Sempre tem que ter, então apenas uma pessoa deve falar de cada vez. Em 1 Coríntios 14, 28 diz assim, ó, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, vou lá nos Estados Unidos, né, e eu vou falar o meu português, mas tem pessoas lá que não entendem a minha língua, é melhor que eu fique calada. Ou que alguém ali que entenda a minha língua interprete. Então, assim, sempre tem que ter um intérprete. Olhe também ali, no máximo 2 ou 3 pessoas devem falar num culto, que nós vimos aqui, né? 1 Coríntios 14, 27. Ó, quem fala sabe o que está falando. 1 Coríntios 14, 32. Olha lá, então olhem bem esse 1 Coríntios 14, que vocês vão ter vários ensinamentos ali. O 32 diz assim, ó, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, que nós já vimos isso, né? Então quem fala tem que saber o que está falando, não é aquele monte de confusão, todo mundo falando coisas que ninguém entende, e as pessoas passando aquilo para as outras, para os pequenos, vou colocar essa questão aqui, os humildes, sinceros, que ficam muitas vezes de lado na sua congregação, porque não receberam essa manifestação, então achando que não são dignas, porque não receberam nada. Não é que elas não receberam nada, na verdade elas estão sinceras, porque o Espírito Santo não se manifesta dessa maneira. Aqueles que fazem que estão recebendo uma manifestação e começam a falar em línguas que ninguém entende, é que estão se auto-enganando. Não é aquela pessoa sincera ali do lado que, nossa, eu estou me sentindo ruim de estar aqui porque eu não estou tendo essa manifestação. Querido, a Bíblia nos ensina que não é essa manifestação do dom de línguas. Esse não é o dom de línguas bíblico. É desnecessário falar uma língua que não entendemos e que os outros também não entenderão. É desnecessário. Quando as igrejas começam a dar ordem ao Espírito Santo e atribuírem suas danças ao mover do Espírito, quando deixam o estudo da Bíblia para se dedicarem a eventos festivos e passam a ouvir revelações de supostos homens representantes de Deus, estão jogando a verdade sobre o Espírito Santo por terra. Olhe lá em Mateus 15, 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9 diz assim: este povo
Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá vendo? São pessoas que estão ensinando coisas que foram homens que inventaram e passaram. Queridos, quando a gente sente o Espírito Santo na nossa vida realmente, nós falamos algo que transforma a vida da outra pessoa. Sabe? Nós usamos os nossos dons, que nós vamos ver aqui, que é a ação do Espírito Santo, que nós são os dons, e esses dons, ele contribui para a vida da outra pessoa. Isso é a ação do Espírito Santo. Isso é uma pessoa, quando as pessoas olham para você e falam, nossa, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é ter boas atitudes para com as outras pessoas, não é querer ser melhores que outras pessoas. E ser cheio do Espírito Santo é quando você fala uma palavra de Deus, você vive aquela palavra de Deus, e aquela palavra foi tão impactante na tua vida, e você transfere essa palavra para as outras pessoas também através das suas ações e suas atitudes. Vamos estar respondendo aqui 6 questões. O Espírito Santo está presente no início até o final da Bíblia? Olha lá, Gênesis 1, eu quero que vocês leiam nessa lição de vocês, né, para quem já adquiriu, ele está ali, Gênesis 1, 1, mas eu quero que vocês coloquem o 2 ali também, tá? Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Se você não conseguiu, você pode estar ligando 0300 789 1111, está adquirindo o teu exemplar gratuitamente. 1 e 2, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Tá? É o 2 que eu li. Olhem também em Apocalipse 22, 17. Então a gente viu no início da Bíblia, aqui em Gênesis. Agora vamos lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse 22, 17. Diz assim, o Espírito e a noiva dizem, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Último livro da Bíblia. Então o Espírito Santo está presente no início até o final da Bíblia? Sim, ele está, marque sim. Onde o Espírito Santo habita? Olha lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Olha, a manifestação do Espírito Santo, ela vem aqui, ó, no nosso corpo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, onde ele habita no nosso corpo. 3. Quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas? Olha, queridos, que às vezes a gente fica muito voltado nessa questão, ai, eu preciso falar em línguas, ficam tão voltados. E olha aqui, ó, quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas? Olha lá em João 1, capítulo 1, versículo 32 a 34. 1, 32 a 34, João. Um, 32 a 34. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer sobre o céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu li até o 34. Então aqui, ó. Quem foi batizado pelo Espírito Santo e nunca falou em línguas? Aqui, ó, o próprio Jesus Cristo. Né? Olha lá em Lucas 3, 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. 3,
3, 21, 22 diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, em ti tem muita alegria, muita alegria. Então Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo, né? Um dos dons do Espírito Santo. Mas não falou em línguas. 4. Que características apresentam aqueles que são cheios do Espírito Santo? Então, para você saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem que ter essas características. Não é falar em línguas ininteligíveis, línguas que alguém está falando ali e outro não está entendendo nada, não está edificando nem a si próprio, nem a quem está ouvindo. Quem tem o Espírito Santo, ela tem que ter essas características aqui. Olhem lá, Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, do 22 ao 23. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que refletir essas características. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Querido, esse é o fruto do Espírito Santo, esses são os dons do Espírito Santo. Então você pode estar escrevendo ali amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, que é o principal. Domínio próprio, precisa ter domínio de si próprio. 5. Qual é o pecado sem perdão? Mateus 12, 31. Mateus 12, 31. Tem um pecado que é sem perdão. Vamos ver qual é. 12, 31 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, todos. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Olha só, é forte. Blasfemar contra o Espírito Santo, pecar contra o Espírito Santo. Mas o que é isso então? Né? Você pode perguntar, professora Marleide, mas o que significa isso? Querido, entenda uma coisa. Se você está sentindo algo no teu coração, que você está indo por um caminho e você sente ali uma pressão no teu peito e pensando, poxa, isso que eu estou fazendo não está correto, não se preocupe. Porque se você está sentindo esse direcionamento, é porque você não pecou contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está tocando, está te impressionando a mudar de vida, a mudar de atitude. Então, com certeza, use o pecado contra o Espírito Santo, pegar com o Espírito Santo, quando você deliberadamente recusa fazer a vontade de Deus. Recusa deliberadamente. Você não crê que Jesus veio neste mundo, que Jesus morreu por mim e por você. Você não crê na palavra de Deus, você não crê nas questões de Deus. E você está contundentemente em rebelia com as coisas de Deus. Aí você está pecando contra o Espírito Santo. Mas se você ainda está sentindo aquela questãozinha, você ainda tem dúvidas de algumas coisas, e teu coração te impressiona a fazer ou deixar de fazer determinadas coisas, é porque você está ainda tendo a ação do Espírito Santo na tua vida. Então, blasfemar com o Espírito Santo. 6 e última pergunta. Que advertência a Bíblia faz aos que rejeitam o Espírito Santo da verdade? Quem rejeita o Espírito Santo? Olha lá em Efésios 4:30. Efésios 4:30. Diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Você viu as características do Espírito Santo? Ali que a gente falou que o Espírito Santo, ele fala, ele anda, ele ensina, ele convence, e ele fica triste. Então, é uma característica de uma pessoa, né? Entristecer é uma característica de uma pessoa. Então, nós não devemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes contra a vontade de Deus. E 1 Tessalonicenses 5:19. 1 Tessalonicenses 5:19 diz assim: não apagueis o Espírito. Não
apaguei o Espírito Santo está te pressionando. Neste momento, teu coração está ardendo de desejo de continuar estudando a palavra de Deus, um desejo de mudar algumas atitudes na tua vida. Isso é ação do Espírito Santo, não apague isso de você. O Espírito Santo ele revela-se de várias maneiras em diferentes lugares, com diferentes pessoas de diferentes resultados. Eu vou estar passando aqui algumas questões em que ele se revelou e com o livro e o capítulo e o versículo para que você possa estar verificando numa outra ocasião, que são vários, né? Mas para você estar verificando como que o Espírito Santo atua em determinadas pessoas, de que determinadas maneiras, para você entender esse contexto de que ele é uma pessoa. Ó, lá em Bezalel, está em Êxodo 31, 2 e 5, vocês vão estar verificando ali como que o Espírito Santo atuou ali naquela questão. Com Gideão, em Juízes 6, 34, o 7 e o 22. Com Sansão, em Juízes 15, 14. Com Saul, em 1 Samuel 10, 10 e o 6. Simeão, em Lucas 2, 25 e 32. Pedro, Atos 4, 8 a 12. Estevão, Atos 7, 55 e 56. E em Saulo, Atos 13, 9 e 12. São algumas manifestações do Espírito Santo com essas pessoas. Quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, ela não fica pulando, gritando ou dançando. Quando o Espírito Santo desce, a pessoa é levada ao arrependimento, a orar e a pedir misericórdia a Deus. Ela é levada a estudar a Bíblia, a testemunhar e evangelizar. O diabo confunde a cabeça das pessoas para que elas misturem a verdade com o erro, para que elas rejeitem os mandamentos. E ainda acham, as pessoas rejeitam os mandamentos de Deus e ainda acham que receber o Espírito Santo é fazer essas coisas mencionadas acima. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está falando: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está em Hebreus 3, 7 e 8. O Espírito Santo da verdade o guiará a toda a verdade. Ore neste momento e peça que o Espírito Santo ilumine a tua vida e tome uma decisão de seguir exatamente o que diz o Espírito Santo na tua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus tão grandioso, que maravilhosa, Pai, essa revelação do Espírito Santo e o conflito, Pai. O Espírito Santo, Pai, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por favor, meu Deus, continue, Pai, nos impressionando nossa mente, nossos corações, para que a gente venha a Te buscar, Pai, em espírito e em verdade. Por favor, meu Deus, derrame o Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ter esse poder, esse discernimento, de usarmos os dons, Pai, para levarmos o Teu amor a todas as pessoas. Cuide e proteja cada pessoa que está neste momento fazendo esse curso. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.